Olá a todos, maltinha da Football Emotion PT e bem-vindos a mais um vídeo aqui no vosso canal de YouTube. Hoje tenho para vocês um review / atualização das chuteiras de primeiro preço da Adidas, tanto nas suas versões com cordões ou nas suas versões sem cordões. Hoje o que nós vamos descobrir é se realmente vale a pena comprar um destes pares e também descobrir uma das suas grandes novidades. Como vocês já puderam ver, tenho aqui então as Predator, as X e as Nemesis. Nenhuma novidade até agora, porque vocês já sabiam que nas anteriores gerações e também nos vídeos anteriores que nós fizemos sobre a apresentação destas gamas, que eu vos vou deixar um dos links para esse vídeo aqui em cima, já tínhamos falado e estas já eram mesmo as 3 chuteiras que estavam disponíveis, tanto nas suas versões com cordões como sem cordões. Mas hoje o que nós temos aqui também é fazer uma atualização de todos os modelos que nós temos por parte da Adidas e falar também dessa grande novidade. Vou começar então aqui com as Adidas X. Temos aqui então as suas versões tanto com cordões ou sem cordões. Vocês vão poder ver logo à primeira vista que uma coisa que a Adidas fez agora foi que as cores destes modelos mantenham-se idênticas aos modelos de gamas altas. Como vocês poderiam recordar, nos anteriores lançamentos a Adidas estava sempre a separar as cores dessas mesmas chuteiras, pensava que realmente elas iam destacar um pouco mais. No entanto, apesar das suas boas vendas, eu creio que a opção correta realmente é esta, manter estas versões, as versões de primeiro preço, as versões de gama mais baixa, manter essa mesma cor. E nós temos então aqui umas chuteiras que na minha ótica são muito eficientes. Já mesmo eu vou deixar aqui então as de cordões de momento para falar só apenas um pouco aqui sobre as tecnologias desta esteira. É uma esteira que na minha ótica, apesar de ser um pouco pesada, cumpre na função aquilo que nós esperamos de uma esteira deste preço. É uma esteira que é muito resistente, é uma esteira que leva uma pele sintética, um material sintético que a Adidas chama de Speed Skin. É um material que está pensado para dar esse formato e esse fit que nós temos muito idêntico nas versões de gama alta. A única diferença que nós vamos ter deste material para esse é uma única e muito importante, que é que esse fit vai ser muito parecido, mas as sensações iniciais não vão ser as mesmas. Como é óbvio, estamos a falar de umas esteiras que têm uma diferença de preço de quase 200 euros. No entanto, uma coisa muito boa que tem este material, como qualquer um dos outros materiais, é que este material, apesar da sua rugosidade, apesar dessas sensações iniciais não serem sempre as mesmas, é um material que aguenta muito bem o fator água, o fator de campos molhados, porque vai sempre impedir que a água entre com tanta facilidade na chuteira. Vamos continuar então com a análise da segunda esteira. A segunda esteira que eu tenho aqui para vocês é as Predator Freak, na sua versão de pack Super Stealth. Quis trazer aqui um pack diferente, como vocês podem ver, temos aqui o Superlative Pack com as X e com as Nemesis, mas quis então trazer aqui para vocês o Super Stealth. Umas esteiras que vocês vão poder ver que são de construções diferentes, construção laceless e construções com cordões, mas que são completamente idênticas a nível de tecnologias e também das suas solas. Vamos deixar aqui a versão com cordões, porque eu quero falar sobre as versões laceless, apresentar esta coleção, este vídeo com as suas versões laceless, porque isso também se vai refletir na minha opinião final. Temos então uma parte superior com um material sintético muito parecido ao que nós já falamos na X, a nível de propriedades tecnológicas, mas que neste caso a sua tecnologia principal é o Demon Scale, a tecnologia que a Adidas pretende introduzir nas suas versões de gamas baixas, nas versões de primeiro preço, que dá essa sensação e essa essência que a Adidas introduziu com o Demon Skin nas gamas mais altas, mas não é bem a mesma coisa. Esta é uma tecnologia que está aqui como se fosse já metida com um pouco de textura 3D grip, que é para dar um pouco mais de grip e um pouco mais de controle, tanto nos teus passos como controles e recepções, mas temos mesmo essa essência bem presente e a bota é muito eficiente, a esteira é muito eficiente. A única diferença é que, por exemplo, e uma coisa que eu me esqueci de mencionar também na X, é a diferença da parte aqui das meias ou da construção laceless. A construção laceless é com um material mas muito semelhante ao neopreno. É um neopreno um pouco menos, não tão espesso como, por exemplo, nós podemos encontrar nesses fatos de windsurf ou de surf, não, mas é uma construção em neopreno com mistura de um material mesh que te dá uma sensação de fit mas muito boa, desde o primeiro momento em que colocas o teu pé dentro da esteira. A única coisa é que, por exemplo, há jogadores que, conforme o seu estilo de pé, se tens o peito do pé mais alto e o pé um pouco mais largo, vai ser um pouco mais difícil, desde o primeiro momento, calçar tanto estas versões de laceless como qualquer outra versão laceless, quer seja de gama alta ou de gama baixa. Vamos continuar então aqui com as Nemesis.
as Nemesis do Superlative Pack. Nemesis que vocês vão poder ver e vão já dizer que estas são diferentes. E sim que são diferentes a nível do seu esquema de cores. Não entendi o porquê da Adidas ter realmente feito isto, não vos consigo mesmo dizer o porquê, mas na minha ótica até estão muito bem conseguidas, tanto a nível da sua construção da parte superior, como também a nível do seu esquema de cores. Como já fiz com os outros dois modelos, vamos deixar aqui a chuteira de cordões para falar apenas sobre a chuteira sem cordões, porque a nível tecnológico a única coisa que muda mesmo é só essa construção aí da parte dos cordões ou a parte de sem cordões, porque a nível das tecnologias por todo o restante da chuteira continuam exatamente iguais, não mudam absolutamente nada. Temos então uma chuteira que tem um material sintético muito rugoso por toda a sua parte superior numa única peça, como vocês vão poder ver. É um material muito rugoso, mas que tem uma tecnologia ou uma propriedade tecnológica que eu gosto muito de mencionar, que é o facto de que este material não vai deixar absorver a água de tanta maneira como, por exemplo, vai passar com as chuteiras de gama mais alta. Mas isso é um detalhe que passa em quase todas as chuteiras de gamas de primeiro preço ou de gama mais baixa, que eu gosto sempre de mencionar porque é um detalhe muito importante no que diz respeito à sua durabilidade. No entanto, temos então esse material sintético que simula essa sensação de ajuste inicial por todo o nosso pé de 360 graus, como nós temos com os Nemesis de gama mais alta. A única diferença é mesmo isso. Deixamos de ter todas essas tiras que envolvem o nosso pé com esse ajuste de 360 graus para ter então essa única peça que nós vemos aqui toda por laterais e pela biqueira, e passamos também a ter este neopreno um pouco mais duro, ainda um pouco mais duro mesmo que estes da X ou das Predator, mas que no entanto vai estar aqui muito bem colocado. Porquê? Porque ao ser uma única peça, a água ou mesmo a chuteira podia começar a deteriorar-se por toda esta parte, e ao ter este material um pouco mais duro vai favorecer e muito a durabilidade da chuteira. Um detalhe só apenas que eu não gosto muito da chuteira é que, apesar de ter isto só apenas aqui duas peças, como se fosse uma tira aqui e esta outra tira aqui, isto abre muito, mas muito pouco. Vais ter que fazer um pouco mais de esforço para colocar o teu pé aqui dentro, se, como eu, tens o peito do pé um pouco mais alto. E antes de finalizarmos este vídeo, então vou-vos mencionar já essa novidade que para muitos não vai ser novidade, porque vocês já viram que ela está à venda no nosso site, mas é mesmo então a Scopa. As novas Scopa Sense também chegam a este estilo de preços, a estas gamas mais baixas, a estas gamas de primeiro preço. Temos então aqui a Scopa Sense Ponto 3 com cordões do Super Stealth Pack, e temos então aqui a Scopa 3 Laceless sem cordões também do Superlative Pack. Umas chuteiras que vocês vão poder ver que são muito idênticas nas suas partes superiores. Obviamente aqui nas solas são diferentes, porque a versão Laceless só está disponível para a chuteira de campo ainda sob o modo de reserva, mas eu decidi trazer-vos aqui na mesma. Porquê? Porque as partes superiores das chuteiras são idênticas, não mudam nada, só apenas na parte da construção dos cordões ou sem cordões. A sua sola, na parte da sola, não tem nada a ver, é uma sola que vai ser igual a esta, com os mesmos dois pitões aqui partidos ou separados, que dão esse extra de movimento em campo e de estabilidade em qualquer movimento que tu realizes em campo, mas nós estamos aqui para falar da sua parte superior. Parte superior que vocês, como podem ver até pelas ondas que nós temos aqui, ou estrias que nós temos aqui, é um material sintético que simula muito bem essas sensações da pele natural, mas que apesar de não ser uma pele natural, e agora vou deixar de momento aqui esta, vocês podem ver, até aqui, pelo toque e pela suavidade que o próprio material tem, provoca essas estrias que nós estamos habituados a ver nas chuteiras de pele natural. Isso para mim é uma coisa muito boa. Porquê? Porque para qualquer jogador que queira comprar uma chuteira laceless, ou até mesmo uma chuteira de pele natural, ou que quase simula a pele natural, tem aqui, tanto na sua versão laceless ou na sua versão com cordões, uma chuteira muito, mas muito apetecível a nível do seu preço. Outra coisa que eu quero detalhar é que, por exemplo, como vocês sabem e muito bem, nas Scopa Sense de gama mais alta são umas chuteiras que têm uma construção totalmente em pele natural, sem costuras. Costuras sim que temos presentes aqui nesta versão de gama mais baixa, mas em muito menor número do que aquilo que estávamos à espera. Por exemplo, aqui na construção laceless, vocês vão ver que as chuteiras sim que está colada nesta parte que une o material sintético com a parte da meia, mas temos uma costura que passa por aqui para servir para aumentar a durabilidade deste material, e também temos uma outra costura que une a peça traseira com a biqueira, que nós vamos poder ver por aqui. E sem nada vai influir no desempenho da esteira, é uma coisa que realmente vai fazer com que, quando tu estejas a adaptar a esteira aos teus pés, faça com que a esteira não se deforme em demasia, e é um ponto muito forte a seu favor. Para finalizar, estamos então aqui perante, pela primeira vez, sobre a coleção de chuteiras de primeiro preço por parte da Adidas, finalmente completa. Temos aqui as 4 linhas da Adidas, Nemesis, Scopa, X e Predator.
E a minha opinião sobre estes modelos é que realmente estamos perante uma coleção de esteiras bastante funcionais, apesar das suas limitações mais óbvias quando as comparamos qualquer um destes modelos com as suas versões de gama mais alta, mas a única coisa que não podemos esquecer é que essas esteiras custam de 250 euros para cima. E estas versões estão todas à venda entre os 80 e os 100 euros, um valor que, na minha ótica, é muito, mas muito aceitável, tendo em conta que estamos perante esteiras até que, por exemplo, quando falamos só das de laceless ou as sem cordões, esteiras de laceless têm uma construção um pouco mais complicada, uma construção também muito mais bem trabalhada para quê? Para dar essas sensações das chuteiras de laceless da gama mais alta. E isto é tudo aquilo que vocês têm que saber sobre as novas chuteiras mais baratas sem cordões por parte da Adidas. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se sim, não se esqueçam de apoiá-lo com um like. Comentem também com a vossa opinião ou qual é o modelo que vocês gostariam de experimentar aí em casa ou quando regressem ao futebol. Da minha parte é tudo. Muito obrigado a todos e vemos no próximo vídeo.